Oi pessoal, eu sou a Cici Freire e esse gorro aqui indica que este vídeo foi gravado muito antes do dia de hoje. Ela é carioca, basta o jeitinho dela andar. A gente tá aqui hoje pra falar do Lidos do mês. Do mês de quê? De julho, porque eu acabei de chegar da Bienal de São Paulo e eu tenho vários livros de julho que eu não falei pra vocês porque, né, não deu tempo. Antes de chegar naquela parte que vocês gostam, que é quando eu falo dos lidos do mês de verdade, eu vou aproveitar para avisar que todos os links de compra dos livros estão aqui embaixo no box de informações. E toda vez que você usa um link aqui do canal, você contribui para o crescimento desse canal, porque eu ganho uma pequena comissãozinha. Então, gente, use esse link aí. Salva no seu navegador, né? Salva num bloco de notas e usa toda vez que você for gastar um dinheirinho na Amazon. Enfim, vamos lá. O mês de julho foi bem produtivo. Eu achei que nem ia ser tanto assim, mas acabou que eu consegui dar uma reviravolta no final. Eu li 6 livros em julho. Tipo, foi bastante coisa pra quem tava tão atolado. Eu quero começar falando de Summer Love, a capa tá aqui em cima. Summer Love é o lançamento de agosto da editora Sina. Então fica ligado, vou deixar aqui embaixo também o link da editora Sina. E Summer Love, ele veio pra mim com uma forma de presente. Eu recebi ele antes do lançamento e eu fiz uma leitura, eu me emocionei bastante, eu escrevi um texto para a orelha do livro, eu tô ansiosíssima esperando sair a versão física. Aqui a gente tem a história de uma amizade de verão e de um amor de verão, e eu não posso dizer quem é quem, porque vai quebrar todo o encanto. Sei que a gente tem um menino que ele está doente e a gente vai acompanhar a contagem regressiva dele. Cada dia que ele vai contar da vida dele tem uma numeração e você vai acompanhando o desenrolar da vida dele, como que ele está encarando essa mudança devido à doença, as coisas que estão acontecendo com ele no colégio, os problemas que ele resolve não levar para casa e o apoio que ele tem durante todo esse tempo de 2 pessoas especiais. O trabalho gráfico da editora Sina tá lindo como sempre, o marcador de livros tá maravilhoso que eu já vi no Instagram deles. O texto tá perfeito, eu me emocionei diversas vezes. Foi muito difícil conter a emoção em alguns momentos e eu chorei. Durante a leitura de Summer Love eu me peguei pensando em quantas oportunidades a gente perde, crente que o dia de amanhã vai chegar e às vezes o dia de amanhã não chega, nem pra mim, nem pra você, nem pra oportunidade que você perdeu. Daí eu saí de Summer Love e passei para Um Sedutor Sem Coração, que é a série nova da Lisa Kleypas, que tá saindo pela editora Arqueiro. Aqui a gente tem a família dos Ravenels, adorei esse nome, Ravenels. E nós vamos conhecer um nobre que ele não era nobre e ele não estava duro até que ele virou nobre. Duro de endividado, tá, gente? Vamos calma aí nessa história. Esse rapaz é o Devon e essa mocinha é a Kathleen. A Kathleen ficou viúva e o Devon vai até a propriedade dela para tomar posse do título e do priorado. Sendo que a gente vai encontrar a Kathleen muito nova, recém-casada e recém-viúva, num luto fechado, a casa em luto fechado, e o Devon acha isso tudo um absurdo, essa coisa, essa restrição que as mulheres passam, porque que tanto a viúva quanto as irmãs do falecido tem que estar tudo de luto, são garotas novas, parará. Então é uma visão diferente e um pouco mais recente do que os outros livros de época da Lisa. Eu não lembro exatamente em que ano que se passa os Ravenels, mas eu já digo que é mais recente porque tem ferrovia, o progresso tá finalmente chegando. E o Devon, ele vai com o irmão dele, que é uma figura à parte, sabe? O irmão do Devon, ele aparece na história gordinho, totalmente fora de forma, bêbado, é aquela coisa, fanfarrão. E daí a gente é apresentado com essa visão diferente de um mocinho, porque ele virá a ser um dos mocinhos dos próximos livros. São quatro livros, esse aqui, Um Sedutor Sem Coração, Uma Noiva para o Winterborn, que eu já comprei e não chegou ainda, Um Acordo Pecaminoso e Um Estranho Irresistível. O Winterborn do 2º volume também aparece aqui. E é aquela coisa que a Lisa gosta de fazer, que a Julia Quinn também faz, né? Que vai apresentando um personagem no livro do outro. E foi uma leitura muito rápida, em 1 dia e meio eu tinha acabado de ler. Eu dei muita gargalhada e eu pensei em muitas coisas. A personagem da Kathleen, ela é muito firme em relação ao luto que ela tá mantendo, apesar de todo mundo dizer que é um absurdo, que ela ficou casada há pouco tempo. E a gente, conforme a gente vai descobrindo algumas coisas desse casamento, a gente vê que ela tá sendo realmente muito rígida com ela mesma. Como a gente ia ter evento de lançamento de Dança da Escuridão do Marcos Barcelos aqui no Rio, eu corri pra ler o livro que a Faro me mandou e, gente, olha só,
Se você não tem ideia do que eu tô falando, do que é Dança da Escuridão, vou explicar um pouquinho. Dança da Escuridão é o segundo livro do Marcos Barcelos, publicado pela Fala Editorial. E ele dá continuidade à história que ele começou a contar em Horror na Colina de Darrington. Tem um videozinho aqui em cima falando sobre esse livro. Aqui a gente vai encontrar o Ben anos depois do que aconteceu em Darrington, e ele tá mudado, modificado, mais velho, mais sofrido, torturado, e todo aquele horror que ele passou em Darrington, todas aquelas coisas que eu não vou contar porque serão spoiler para quem não leu o livro, mas tudo aquilo que aconteceu mexeu com ele, modificou muito a essência do Ben, e ele pode até estar bem perigoso. O que a gente quer saber é quanto do bom menino resta depois de toda essa escuridão, e eu vou dizer pra vocês que foi um livro muito rápido de ler também. O trabalho gráfico é fantástico, né, gente? O Marcos, ele criou um livro que ele tem vários enxertos de gravuras e trechos como se fossem pesquisas de jornal, porque ele tá contando uma história dentro da história. E em alguns capítulos a gente tem desenhos mesmo. Estão procurando? Assim, a gente tem desenhos mesmo. E o trabalho gráfico tá maravilhoso. Sem contar que todo mundo que leu Darrington ficou querendo saber o que acontece com o Ben. E aqui a gente vai encontrar o Ben preso, torturado num hospício, desacreditado. E quando ele achava que ele estava finalmente livre de todos os demônios, eis que a escuridão só começou. Tem uma entrevista aqui no canal com o Marcos que eu fiz no dia do lançamento. Eu volto com uma resenha específica desse livro, mas aconselho vocês... Se dá pra ler antes? Dá. Você pode ler ele sem ler Horror na Colina de Darrington. Mas, particularmente, a virginiana que existe em mim diz pra você: compra Horror na Colina de Darrington, depois compra Dança da Escuridão e lê na sequência. Porque apesar de você conseguir entender do que eles estão falando, você saber que aconteceu alguma coisa em Darrington que levou o Ben ao estado atual dele, você vai querer saber mais. Então, compra logo e vai ser feliz. Ou vai ficar com medo. Depende da tua relação com Darrington. E aí, com a Bienal batendo na porta, eu já estava escalada para fazer a mediação da Lauren Blakely lá no palco da Ariana Bic, e eu terminei bem safado. Bem safado faz parte daqueles meninos de Nova York maravilhosos que a Lauren criou pra gente, que é Mr. O, Big Rock, Bem Safado e pacote completo. Eu falei Mr. O antes do Big Rock porque eu gosto mais do Nick do que do Spencer, e isso foi uma coisa que foi discutido por todas nós durante a Bienal. Em Bem Safado a gente vai conhecer o irmão do Nick, o Wyatt, e ele tem uma construtora. Na verdade não é uma construtora, ele tem uma empresa que faz reforma, que conserta tudo que está de errado no comportamento das pessoas ricas, e ele tem uma assistente chamada Natalie. A Natalie literalmente salva a vida profissional dele em vários níveis, porque ela organiza tudo, ela arranja os contratos, ela é o braço direito que ele sempre quis. E ele não pode nunca, jamais, em tempo algum, colocar isso a perder. Só que ele coloca. Os dois viajam pra Vegas pra pegar um trabalho desses malucos de reformar coberturas e etc e tal, de uma cliente já antiga do Nick. Gente, eu só penso no Nick, mas a cliente é do Wyatt. E daí, quando eles estão lá em Vegas, tudo, né, acontece umas coisas assim, e supostamente o que acontece em Vegas fica em Vegas, é isso que a gente tá cansado de ouvir, mas um casamento fica difícil de ser esquecido. Eles se casam numa capela daquelas bem vagabundas que tem um padre Elvis, e quando eles acordam no dia seguinte, eles têm que dar andamento a divórcio, sabe? Tipo assim, os filmes fazem parecer fácil, mas na verdade não é, eles têm todo um trâmite pra conseguir esse divórcio, e nisso o Wyatt já tá desesperado, porque ele já acha que vai perder totalmente a assistente perfeita. E ele tá meio errado, meio certo, né? Tem uma coisa interessante nesse livro aqui, na verdade nessa série da Lauren, porque o primeiro livro, o Big Rock, a gente não tem quase nada do ponto de vista feminino. Já no segundo livro a gente tem alguma coisa da personagem feminina, eu não me lembro exatamente o que é, mas em algumas inserções de pensamento dela a gente consegue acompanhar. Mas nesse livro aqui, a Lauren inseriu muitas trocas de mensagens de celular entre a Natalie e a irmã dela, tá? Então dessa vez a gente consegue estar no ponto de vista masculino, mas sabendo exatamente o que a protagonista também está sentindo, que não era o caso dos outros dois livros. Aqui tá bem mais explícito e parece que nos próximos também essas coisas vão aumentando. A Lauren começa a dar mais pinceladas dos sentimentos das protagonistas em relação aos nossos mocinhos tão amados. Como de hábito da Lauren, ela também já inseriu aqui o personagem do próximo livro, que é o Chase de pacote completo, que é um doutor, e que eu vou falar deles no mês que vem.
Até agora a Nathalie é a minha mocinha favorita porque ela é espirituosa, ela é linguaruda, ela não leva desaforo pra casa e ela consegue colocar o Wyatt no lugar dele todas as vezes. Tipo, palmas pra Nathalie. Também da Fora Editorial eu li Deixada para Trás, que vai aparecer a capa aqui porque eu emprestei pra minha mãe e ela não quer me devolver, né? Essa história que vocês já conhecem aqui nesse canal. Eu perco livros para as pessoas mais velhas, mais experientes e às vezes até para as mais novas. Na verdade é que eu perco o livro para as pessoas aqui da minha casa. Deixada para Trás não é o romance de estreia do Charlie, o romance de estreia dele é Garota do Lago, mas a Andrea da Faro me disse que eu tinha que ler Deixada para Trás primeiro. Então, apesar de eu ter a Garota do Lago na estante, eu peguei Deixada para Trás. Aqui a gente tem a história da Megan e da Nicole. As duas foram sequestradas no mesmo dia e só uma delas voltou para casa. Quem voltou para casa foi a Megan depois de um tempo e tem alguma coisa na história dela que não se conecta. E ela vive, tipo, não é um terror psicológico, mas ela vive meio num limbo psicológico, apesar de estar consultando um psicólogo, tentar puxar as memórias e até ter escrito um livro sobre o que aconteceu. Do outro lado da história a gente tem a Lívia, que é a irmã da Nicole, e a Lívia é uma patologista forense. Ela tem aqueles cadáveres todos na mesa, conta aquelas histórias todas, e ela carrega uma mágoa muito grande, uma mágoa dela, um arrependimento, porque na noite que a Nicole desapareceu, ela ligou pra Lívia, e a Lívia de birra não atendeu a ligação. E aí um dia, na mesa da Lívia, aparece um cadáver de um cara que tem conexão com o desaparecimento da irmã dela. E ela começa a pesquisar, e ela vai até a Megan, e juntas elas começam a levantar várias histórias, a levantar vários fatos e investigar a fundo esse desaparecimento. Eu suspeitei de várias pessoas durante o decorrer do livro, muitas, mas eu nunca imaginaria o desfecho que teve. Tipo, foi um livro muito bom, e eu já tô super preparada pra ler Não Confio em Ninguém, que é o lançamento dele de agosto e que já vai estar nas minhas mãos. Tem resenha de Deixada para Trás aqui em cima, então você dá uma conferida também pra não ficar por fora e já se preparar pra todas as novidades que o Charlie vai trazer, porque o mocinho trabalhador. E eu terminei o mês com Uma Dobra no Tempo, da HarperCollins, que eu já tinha pego lá atrás, assim que eles me mandaram, mas eu fiquei enrolando, porque tive uma dificuldade imensa com o nome dos personagens, gente. Eu já falei isso em alguns pontos, acho que já falei no Instagram, falei na resenha que eu deixei no Revelando Sentimentos, que o link tá aqui embaixo no box de informações. Eu tenho problema com o nome de personagem. Até comentei isso numa resenha que eu fiz também, que eu vou deixar linkada aqui em cima, que é Dias de Chuva e Tempestade. Eu tenho problema com o nome de personagem. Se for muito complicado, eu me perco na história. E aqui tem uma tal de senhora que é? Senhora qual? Senhora quem? Eu ia falar quem. Mas me enrolei e tive algum problema com física quântica. Mas quando eu cheguei no final da história, eu achei muito bacana. E eu vou dizer pra vocês exatamente por quê. Muita gente compara Uma Dobra no Tempo com as Crônicas de Nárnia e, tipo, vou pedir pra vocês nem fazerem isso. Tirando o fato de que eles têm alguns pontos em comum, mas totalmente explicáveis, a história não tem nada a ver. Então, esquece Nárnia pelo menos enquanto você estiver lendo Uma Dobra no Tempo e divirta-se com a viagem aqui. Que a gente tem uma história de uma família que o pai está perdido por causa de viagem no tempo. E eu tenho até medo de falar mais sobre isso porque eu posso dar algum spoiler. O livro, ele é curto de ler. Você, uma vez que você supera esse problema, meu problema pessoal, você lê ele rápido. A diagramação da Harper tá linda, a edição tá perfeita, a capa dura. Mas o que eu queria falar mesmo é que ele tem uma pegada de fantasia cristã. E daí a gente volta a Nárnia, com as citações bíblicas, com Aslan, né? A gente encontra um pouquinho disso aqui também. O Aslan Salvador, aquelas coisas todas que a gente já sabe que tá dentro da gente, não importa a religião que a gente tenha. E eu estou falando não importa a religião que a gente tenha, porque Uma Dobra no Tempo, ela traz pra gente coisas que ninguém deveria lembrar a gente. Isso já devia estar, sabe, no nosso DNA. São coisas muito básicas. Ele vai falar de amor, de família, de amizade, de união, e são coisas que a gente não deveria fazer força pra lembrar, né? A gente devia sair da cama já com isso tudo dentro da gente, praticando essas coisas lindas e maravilhosas, independente de que religião você pratica. Então, deixa esse preconceito de lado, dá uma chance pra Uma Dobra no Tempo. Pode ser que você tenha algum problema com os nomes dos personagens, que nem eu tive, mas depois que você supera isso, a leitura vai fluir, tenho certeza. Essas foram as minhas leituras de julho. O vídeo está saindo no final de agosto. Tô bem atrasada, né? Nem Favoritos saiu ainda. Mas vai sair também. E fica ligado que também vai sair o vídeo de favoritos de agosto e o vídeo de favoritos de julho e o de lidos de agosto. Eu prometo que vou colocar tudo em ordem de novo.
E não esquece de falar comigo aqui nos comentários, me dizer o que você leu durante o mês de julho. Se você já quiser adiantar o de agosto, porque já não lembra direito de julho, não tem problema. Me diz se você já leu algum desses livros e se você ficou com vontade de ler algum. Eu confesso que eu tô ansiosa pela continuação do Sedutor Sem Coração e também pelo segundo livro do Charles Dunleavy, esse Não Confie em Ninguém, que eu não li ainda. Vou ficando por aqui. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.